Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de história. E na aula de história de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que diz respeito a construirmos a nossa própria história e a construirmos essa nossa própria história de uma forma muito mais harmônica. Hoje nós vamos falar de cidadania. E aí você vai me perguntar, o que é cidadania, Pro? É ser cidadão? Sim, cidadania é ser cidadão e exercer esses direitos e deveres de cidadãos. Para começar a compreender melhor isso, Pro vai ler um textinho que tem no material de vocês, é um textinho super pequenininho, tipo um poeminha, muito bonitinho, que diz assim: cidadania é o cidadão. E o cidadão não nasce grandão. Cada um de nós, em pequenos gestos do dia a dia, pode semear a cidadania. Cidadania é quando eu colaboro, faço a minha parte, faço com gosto, porque sozinho sou pouco, mas junto com os outros eu sou muito mais forte e muito mais feliz. Cidadania é isso. Cidadania é nós fazermos a nossa parte para conviver bem com quem está ao nosso redor e automaticamente transformar uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. E aí, quando a gente fala em cidadania, a primeira coisa que nos vem à mente é direitos e deveres. E sim, é um dos princípios fundamentais que regem a cidadania, é nós termos direitos e nós também termos obrigações, termos deveres. Então, eu tenho direito, pronto, eu tenho direito a ter um trabalho, pronto, eu tenho direito a ter um trabalho. Mas dentro desse meu direito de ter um trabalho, eu vou ter algumas obrigações. Então, eu vou ter o dever, eu vou ter a obrigação de chegar no horário certo nesse trabalho, de fazer tudo que esse trabalho diz que é para ser exercido. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. E a cidadania é isso, é quando direitos e deveres estão aqui, ó, em plena harmonia, nem ninguém vai ter mais direito sobrepondo-se ao dever do outro e nem tampouco ao contrário. Então, a cidadania é isso, são os direitos e os deveres aqui, ó, unidos, como se fosse uma balancinha, sem nenhum se sobrepor ao outro, nunca. E principalmente que esses direitos e deveres estejam sem nenhuma sobreposição de um ao outro, estejam aqui, ó, em equidade, em equivalência mesmo aqui, ó, em união com o outro, juntos, certinhos aqui, e que principalmente, além deles estarem aqui, ó, nesse patamar de igualdade, eles também sejam para todos. Ah, o Joãozinho tem, mas a Mariazinha não tem, não. Não. Quando acontece isso, deixa de ser cidadania. Então, a cidadania, ela precisa, além desses direitos e deveres serem aqui, ó, bem igualitários, eles precisam ser para todos. Então, o direito e o dever não pode estar um se sobrepondo ao outro e faz-se necessário que sejam para todos, porque é assim a sociedade fica harmônica. É assim a gente consegue viver em harmonia. Esses direitos e esses deveres que a gente se refere, eles não são apenas impostos. Ah, isso aqui é direito, de qualquer forma não. Veja, em sala de aula, a gente também cria algumas regras. Então, quando a gente fala de direitos e deveres, aquelas regrinhas de dentro da sua casa, aquelas regrinhas da hora de brincar no parquinho, aquelas regrinhas do condomínio, aquelas regras da sala de aula, ali já são direitos e deveres. Ali já é um documento que já vai dizendo como é que você tem que agir para viver em comunhão, para viver em harmonia. Pronto, pronto. Dentro da sua casa, a sua mãe tem lá as regras. Posso bater no meu irmão? Não. Posso comer só na hora que eu quiser? Não. Posso comer dentro do banheiro? Não. Ou seja, tem lá os seus direitos. Olha, o almoço está na mesa e as pessoas vamos almoçar juntos, exatamente porque é o horário do almoço. Se você deixar para almoçar depois, aí você não vai sentir fome na hora da janta. Se você almoçar antes, na hora do almoço você já vai estar com fome novamente. Enfim, é, você precisa respeitar o espaço do seu irmão. Posso entrar no quarto da minha irmã a qualquer... Não, você vai ter que bater na porta, perguntar a ela se pode entrar. Então, ou seja,
essas regrinhas de lá de dentro da... Posso ficar gritando, mãe, posso falar alto com você, posso lhe responder... Não, não pode. Ou seja, essas regrinhas que são impostas dentro da casa de vocês, ali já é como se fosse um documentinho de direitos e de deveres. Olha, você tem direito a isso, mas você também, pronto. Você tem direito a pegar o seu iogurte lá na geladeira agora, na hora do lanche. Mas você tem a obrigação de depois colocar o potinho no lixo, colocar a colher na pia. Se você tiver colocado ele na banana, em alguma coisa, colocar aquele pratinho sujo na pia. Ou seja, um sempre aqui, ó, juntinho do outro. Sempre aqui, ó, na equidade do outro. Aí, quando você vai já para o mundo externo, também vão ter lá as suas regrinhas. Pronto, no condomínio. Posso ficar jogando bola a qualquer hora que eu quiser? Não, não, porque vai ter horas que o pessoal vai estar dormindo. Se você ficar jogando bola lá na quadra e gritando, o pessoal vai reclamar, vai incomodar a vizinhança. Então, posso usar a piscina no dia que eu bem entender? Não, não. Meia-noite eu posso estar na piscina do condomínio? Não, não pode. Posso falar alto, posso ouvir música alto, posso fazer festa sem autorização do síndico lá no salão de festas? Não, não pode. Ou seja, isso são regras. O salão de festa é para todos, só que você precisa agendar, ou seja, você tem o direito de utilizar ele. Mas aí vem as obrigações. Eu preciso agendar, eu preciso utilizar o som na altura correta, a quantidade de pessoas certa para não superlotar o espaço e assim por diante. Da mesma forma, para o uso da piscina, para o uso do parquinho, para o uso de tudo. Ok. Foi para o mundo mais externo ainda? Também vai ter. Lá na sala de aula? Tem. Você pode sair da sala a qualquer momento? Não. Tem uma regrinha lá. Inclusive até a água. Vocês lembram que tem aquela regrinha? Na hora que chega, vai todo mundo beber água e ir ao banheiro, porque quando voltar, a gente vai trabalhar. E aí não vai poder ficar toda hora tendo que sair. Saindo um, saindo outro, porque atrapalha a concentração. Então, 2 horas depois, a gente vai poder sair novamente para ir ao banheiro. Aí pronto. Na hora do recreio, vai poder... E se a gente não cumprir essa regra? E se não cumprir essa regra, a prova vai exercer o poder de autoridade da sala dela para impor alguma sanção. Digamos assim, olha, você não fez a sua atividade, você conversou bastante, você atrapalhou a turma, você... Agora, os coleguinhas vão sair para a aula de educação física e você vai concluir, porque não é justo. Você atrapalhou a aula o tempo inteiro, e agora você ir para a aula de educação física normal com os colegas, sendo que todo mundo fez a atividade e você não. Então, conclua, organize, aí depois você vai assistir só uma parte da aula de educação física? Infelizmente, porque na sala tem regras e uma das regras é essa. Então, isso são o quê? Direitos e deveres. E em todos os lugares isso vai acontecer. Aí, para acudir à sociedade como um todo, foi criado um direito nacional, um livro nacional de regras, que é a Constituição Brasileira. Já, na verdade, muitas constituições no decorrer do tempo. Porém, a que está em vigor é a que foi assinada em 1988. É a nossa Constituição. Sempre que alguma lei fica obsoleta, ou eles precisam criar uma lei nova, eles criam o que eles chamam de resolução. Que aí eles vão em uma determinada lei e aí eles acrescentam alguma coisa ou retiram alguma coisa, que eles chamam de resolução. A lei tal tem uma resolução assim, assim. Então, mas está lá um livro todo cheio de leis, de regrinhas, onde todos devem ter aquilo ali como um norte. Aí, suponhamos que lá na Constituição vai nos dar direitos, vários direitos, muitos direitos. Que bom que nós temos. Inclusive, além da Constituição, há outros livros também de regras, no caso, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles vão estipular exatamente esses direitos que essas pessoas, no caso, o direito do consumidor, todo o direito que o consumidor tem. Então, o consumidor ele tem direito de trocar um material, se um produto, se o produto tiver com defeito. Caso ele não queira trocar, a loja tem a obrigação de devolver o dinheiro. Enfim,
Da mesma forma acontece com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem lá um monte de leis que garantem a harmonia de vida dessas crianças e adolescentes. Então, e baseado nisso, baseado nesses direitos, também vão vir algumas obrigações, porque como eu falei para vocês, eles vão andar assim, ó, juntinhos. E aí essa Constituição Brasileira dos Direitos e Deveres, eu vou ler um pedacinho sobre ela só para a gente saber, para a gente dar uma ampliada do que realmente são esses direitos e esses deveres. Olha, a Constituição Brasileira diz bem assim no artigo 6º, ó, são direitos sociais de todo cidadão, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Direito, isso é direito. Então, ou seja, cada um de nós, cada cidadão deste Brasil, desta nação, ele tem direito a ter uma educação de qualidade. E no caso da educação de qualidade, principia-se pela educação pública. Sabe por que é pela educação pública? Não, se você pode pagar uma educação particular porque acha que é melhor, maravilhoso. Mas quando eu falo na educação de qualidade, eu vou especificamente à educação pública pelo seguinte, porque a gente tem este direito e a gente tem um dever, que é pagar imposto. Aí pagar imposto é dever. Todo mundo paga. É dever, é obrigação. Todo mundo paga imposto sobre tudo. E aí é desse dinheiro de impostos que o governo, que é quem gere esses dinheiros, é desse dinheiro de imposto que o governo vai investir nesta educação de qualidade. Então, todo mundo tem direito a uma educação de qualidade, preferencialmente gratuita, paga pelos impostos, que já foram nossas obrigações, que a gente já pagou, já cumpriu. Outra coisa que aqui diz é saúde. Aí também, do mesmo jeito, eu volto também à questão da saúde pública, a saúde gratuita, oferecida pelo governo, oferecida e paga também pelo dinheiro desses nossos impostos, que é a nossa obrigação lá atrás. A gente já pagou, já cumpriu a nossa obrigação. Então, agora é o nosso direito de receber o que nós já pagamos, o que nós já financiamos. Então, uma educação de qualidade, com postos de saúde que funcionem bem, com bom atendimento, com a distribuição de remédios gratuitos para aquela enfermidade que porventura você possa ter, com orientações de saúde para que evite que a pessoa adoeça, porque o melhor é que você não adoeça, não precise do postinho, mas para isso você também precisa de algumas orientações, de como se alimentar bem, da prática de esporte. E aí, quando eu falo da prática de esporte, aqui também fala, ó, no lazer, que é exatamente isso. A pessoa tem direito a ter espaços de lazer, a praticar, a fazer a prática de lazer. Ou seja, ir à praia, ter campos de futebol, ter quadras, ter praças, ter ciclovias, ter espaços para andar de bicicleta, enfim, para praticar esportes. E aí, quem é que vai oferecer isso? O poder público, que vai ser pago com aquele dinheirinho lá também, que foi obrigação nossa e a gente já cumpriu. Outra coisa que aqui fala, alimentação. Gente, isso é um direito fundamental básico, porque a gente precisa de se alimentar para se manter vivo, porque aquela alimentação é aquele alimento, é aquela fruta, é aquela verdura que a gente consome que vai nos dar energia para nos manter vivos, para nos manter saudáveis, para nos manter atentos às coisas. Aí, ao trabalho, pronto, para eu ter essa alimentação, eu preciso ter dinheiro para comprar alimentação. Como eu vou conseguir esse dinheiro? Trabalhando. E aí, quando a gente fala em trabalho, você tem o direito a ter esse trabalho. E aí, você tendo esse trabalho, lá vai ter, o trabalho vai lhe oferecer algumas obrigações, que vai ser chegar no horário, vai ser cumprir as obrigações que o trabalho fundamentam direitinho, como também no final do mês você vai ter o direito a receber o seu salário. Então, direitos e também obrigações. Para cada direito vai ter algumas obrigações embutidinhas e que a gente precisa estar cumprindo aquelas obrigações para ter direito àquele, ter direito àquele direito. Outro,
Moradia, olha só, e a gente já falou tanto disso em geografia, quando a gente fala da questão da moradia, de quem mora em locais que corre perigo, quem mora em costa, enfim, quem mora na beira em espaços que podem inundar. E aí, quando a gente está trabalhando lá em geografia, a gente sempre diz, pode morar nesse local? Não. Então, por que foi? Foi porque não tinha um outro. E quem é que tem que oferecer esse outro? Mais uma vez, o poder público. E vai oferecer como? Ele tem aquele dinheiro lá daqueles impostos que foi nossa obrigação e a gente já cumpriu. Então, a moradia é um direito fundamental também do ser humano, ter onde morar. E não é apenas uma moradia de qualquer jeito, uma moradia digna. Ai, precisa ser uma mansão? Não necessariamente, mas que seja uma moradia digna, que lhe dê segurança, que lhe dê conforto. O transporte, principalmente. Ai, minha gatinha tá mexendo. Para, mulherzinha. Minha gata tá mexendo aqui no meu celular. Principalmente, deixa eu tirar ele aqui de perto dela. Mulher, você pare. Principalmente transporte público. Quando a gente diz o transporte público, se é público, ele não era para a gente pagar por ele. Porém, com o decorrer do tempo, para manutenção, porque quando se iniciou o transporte público, eram aqueles bondes ainda, alguns inicialmente puxados a tração animal. A gente também já viu isso em história. E aí, com o tempo, com a evolução, começou a ser elétrico, e depois vieram os ônibus, enfim, trens, metrôs. Mas vejam, quando a gente fala no transporte público, ele deveria ser gratuito. Porém, com o decorrer do tempo, percebeu-se que não era possível, que precisava-se inicialmente taxas de manutenção. E aí, com o decorrer do tempo, o poder público fez uma terceirização, ou seja, ele começou a deixar a deixar empresas particulares responsáveis por esse transporte. E aí a passagem ficou muito cara. E não é interessante isso. Faz-se necessário que a gente pague, sim. Sim, não é público, no caso, não é nosso, não é do governo, e mesmo que fosse, teria que ter uma pequena taxa, mas que não se sobreponha o lucro absurdo em cima disso, para que o trabalhador, para que a mãe de família, enfim, até para quem não está trabalhando, está em busca de trabalho, ande, primeiro, com segurança, com conforto, e pagando um preço justo e nunca um preço abusivo, que é o que a gente vem percebendo nos últimos tempos. Outro é o lazer, já falamos do lazer, segurança, temos direito à segurança. Então, aí sim, aí vem uma coisa interessante aqui de segurança. A gente tem direito à segurança. Ou seja, eu tenho o direito de sair da minha casa para ir trabalhar, não ser importunada no meio da rua, não ser ameaçada no meio da rua, não ficar com medo de ser assaltada ou de qualquer outra coisa. Então, eu tenho direito a isso. O poder público vai investir em segurança, ou seja, ele vai pagar guardas, ele vai fazer concurso para chamar policiais, etc, etc, enfim. Se eu tenho este direito, automaticamente nesse direito vai vir embutido algumas obrigações. Eu tenho direito à segurança, mas eu tenho a obrigação de preservar essa segurança. Ou seja, eu posso sair na rua sendo agressiva com os outros? Não. Não, porque o mesmo direito que eu tenho de segurança, o outro também tem. Eu posso sair na rua me apropriando das coisas dos outros na hora de um descuido? Não, porque eu tenho direito à segurança do mesmo jeito que qualquer outro cidadão tem. Então, mais uma vez eu falo, olha eles juntinhos ali. Outra coisa aqui, previdência social. A previdência social é aquela aposentadoria que a pessoa recebe quando já está idoso. Porque, veja, por exemplo, trabalha com criança, é um trabalho de uma certa forma um tanto quanto cansativo, e vai chegar um período da vida de que eu não vou ter como trabalhar mais com criança, porque eu vou estar velhinha, eu não vou poder ficar me abaixando, enfim, eu não vou poder, eu não terei uma condição física capaz de continuar exercendo aquele trabalho. Então, durante todo o período em que eu trabalhei, é descontado do meu salário uma partezinha de dinheiro que fica guardadinha lá nos cofres do governo, lá nos cofres do INSS, que é a agência que cuida da Previdência no Brasil. Quando eu tiver velhinha,
cansada, toda com os ossos doloridinhos, que não aguento mais ficar me abaixando para pegar a criança, para conversar com criança, para resolver coisa de criança, que já estou ficando muito esquecida, aí eu vou me aposentar. Aí, como é que vão pagar essa aposentadoria para eu viver? Porque eu não vou poder viver sem trabalhar, né? Essa aposentadoria, ela vai ser paga daquele dinheirinho que foi tirado a minha vida todinha e guardadinha lá. Então, aquele dinheirinho todinho que foi guardado, eles vão me devolvendo ele agora aos pouquinhos, mensalmente, até o final da minha vida. Então, isso é aposentadoria. Acontece só com os professores? Não. As mamães que trabalham nas casas de famílias, que tem porque aí todo mundo vai ter uma carteirinha assinada, aquela carteirinha de trabalho assinada. E os que não têm vão procurar a previdência social e aí vão tentar outros meios, mas todos têm direito a se aposentarem. Porque quando as pessoas ficam com uma idade muito avançada, elas não têm como exercer determinadas profissões. E aí, então, elas vão ficar sem trabalhar. Sem trabalhar, como é que vai ter a alimentação? Que diz lá inicialmente. Então, durante toda a vida de trabalho da pessoa, retira do salário da pessoa aqueles todo mês uma quantidadezinha e guarda lá nos cofres do governo. No final, quando a pessoa já não pode mais exercer nenhuma função, porque está cansada, porque está velhinha, seja lá por que for, aí aquele dinheirinho que estava guardadinho lá vai servir para ficar pagando aquela pessoa a aposentadoria. Outra coisa aqui, a proteção à maternidade, ou seja, as mulheres que estão esperando o bebê, então elas têm proteção, porque quando fica próximo do período do bebê nascer, aquele barrigão vai pesar, então ela já não vai mais poder trabalhar, e aí do mesmo jeito ela vai poder receber aquele dinheiro também que foi retiradinho lá. Ela vai ficar um período sem trabalhar, de quando o bebê nascer até o bebê ficar grandinho, com 6 meses, ela fica esse período sem trabalhar, mas não vai ficar sem receber, porque ela tem aquele dinheirinho lá guardado da Previdência. E aí, uma outra coisa, outras coisas também em relação à maternidade é isso. Ela vai ter todo o direito de ter o atendimento médico, de fazer o parto, tudo muito humanizado, tudo com uma qualidade muito eficiente, porque está garantido na Constituição. Outro aqui é a maternidade à infância e direito à assistência aos desamparados. Então, aquelas pessoas que vivem por qualquer motivo, a gente não sabe, mas que vivem, precisam viver na rua, enfim, que estão desamparados, que estão desamparados, seja por que motivo for, ficaram desabrigados porque teve um temporal, seja lá de que forma for. Então, a Constituição, aquele livrinho de leis lá, garante também proteção a essas pessoas serem levadas para um local adequado para morar, seja por um determinado tempo, seja por muito tempo, alimentação para essas pessoas, cuidado com a saúde dessas pessoas. Então, todos são direitos garantidos lá naquele livrinho chamada Constituição. E aí, caso esses direitos não sejam como a gente já pôde ver, alguns deles não são feitos como tinha que ser feito. No caso, vamos voltar aqui à escola, a escola pública. Será que tem escola pública de qualidade para todo mundo? Então, isso são problemas que começam a acontecer quando o direito não é garantido. Então, tem escola pública de qualidade para todo mundo? Todo mundo consegue uma vaga em uma escola pertinho da sua casa? Ou será que tem algumas crianças que não conseguem a vaga pertinho de casa e tem que ir pagando transporte ou indo de ônibus, ou seja lá de que forma for, para uma escola mais distante? Porque a lei garante o dever, garante o direito da escola. Mas às vezes ele não acontece. E aí, quando ele não acontece, ele passa a ser um problema social, ou seja, um problema da sociedade como um todo e que precisa ser resolvido. Porque nós, exercendo a nossa cidadania, a gente tem direito a isso sim, a ter essa tranquilidade de saber que o filho estuda numa escola boa, que essa escola é próximo da minha casa, que eu não vou precisar me preocupar com transporte, enfim. Aí outro dia, então, quando não acontece isso, passa a ser um problema social da cidade. Outro, a saúde. E aí, sobre a saúde. Será que a gente tem uma saúde de qualidade? A qualquer momento que eu chegar no posto de saúde, eu vou ser bem atendida? Vai ter um médico para me atender, um especialista? E se eu precisar de um exame?
aquele exame vai ser rápido para eu fazer, para retornar no médico e ele dar uma solução do meu problema de saúde. E o remédio, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, eu vou ter aquele remédio disponível. E as orientações sobre alimentação, sobre prática de esporte, essas coisas, isso também tem lá no postinho de saúde? Então, quando isso não acontece, aí mais uma vez ele passa a ser um problema social. Outra coisa aqui, a alimentação. Será que todas as pessoas estão tendo essa alimentação adequada, estão tendo esse direito garantido? Se não estão, se tem gente que está passando por necessidade alimentícia por aí, está virando um problema social e que precisa ser resolvido. Ser resolvido pelo poder público, porque ele recebe aquele imposto que a gente já comentou desde o início, e ser resolvido também pela mobilização de nós pessoas, de nós cidadãos que fazemos parte das comunidades. Outro, o trabalho. E aí, será que tem trabalho suficiente para todo mundo? O que se pode fazer para melhorar isso? Porque quando não tem, isso passa a ser um problema, porque como a gente falou, quem não trabalha não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel, para ter uma boa moradia, ou para pagar a parcela da casa, não vai ter o dinheiro para trazer um alimento de qualidade para os seus filhos, não vai ter o dinheiro para pagar água, luz, energia, enfim, para promover momentos de lazer com sua família. Ou seja, aí, por causa de um direito que não está sendo cumprido, outro bocado já deixa de ser também. E aí, mais uma vez, isso se transforma em um problema social que precisa ser resolvido. Outro é a segurança. E aí, será que a gente tem uma segurança de qualidade? Será que a gente pode andar pela rua segura, acreditando que nada de ruim vai acontecer? Ou será que a gente anda amedrontada na rua? Eita, não pode estar. Não, minha filha, não vai na rua que está tarde. É perigoso. Quando isso acontece, aí mais uma vez, quando o nosso direito ele não é respeitado, quando o nosso direito não está acontecendo como tem que acontecer, segundo aquele livrão da Constituição, aí sim, ele passa a ser um problema social. E isso, mais uma vez, Profala, precisa ser resolvido. Então, esses direitos que a gente acabou de falar, quando eles não acontecem, tornam-se problemas sociais e precisam de soluções. E aí, quais soluções a gente pode propor? Para a falta de moradia, por exemplo. Eu vou deixar aqui algumas reflexões para vocês fazerem. Nós falamos de algumas, poderíamos falar sobre inúmeros outros, mas falamos dos principais. Educação de qualidade, saúde pública de qualidade, alimentação, trabalho, segurança, moradia, porque são coisas básicas. Eu preciso ter um lugar para morar. Eu preciso ter um trabalho para eu poder manter aquele lugar que eu moro. Porque quando eu tenho um lugar para morar e eu tenho um trabalho, eu já vou poder exercer outro bocado de direito. O direito do lazer, por exemplo. Sim, mas eu me sinto segura, eu tenho a segurança que a Constituição diz que eu preciso ter, me garante que eu preciso ter. E a escola para os meus filhos, a educação para mim e para os meus filhos. E a saúde. Então, se isso não acontece, o que a gente poderia fazer para que acontecesse? Eu vou deixar isso como reflexão para vocês e na próxima aula a gente se aprofunda em relação a isso. Vocês vão fazer as atividades e vão fazer as atividades pensando nisso. Que soluções, observando aqui, ao redor mesmo da nossa comunidade, quais são as coisas que a gente tem direito e que não está tendo, e aí virou um problema social, e como é que a gente pode, o que a gente pode dar de alternativa para resolver esse problema social. Então, a gente vai refletir sobre isso, Pró também vai refletir daqui da casa dela, e na próxima aula a gente amplia essas nossas decisões e essas nossas indicações de soluções para esses problemas. Meus amores, um grande beijo, muita saudade, façam as atividades e me enviem.